Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Você conhece ele como um dos feiticeiros mais poderosos da franquia MK e um dos feiticeiros mais poderosos da Exoterra, sempre a serviço do Lorde Shao Kahn. Perdão. Mas e se eu te dissesse que esse cara não é um exoterrano? Ele não é um exoterrano. Embora sua primeira aparição seja como boss e ele seja um feiticeiro poderoso da Exoterra, Shang Tsung era um ser humano, ou seja, ele é um ser humano, um normal mortal que estudava artes marciais, se tornando um habilidoso guerreiro. Sim, ele era um cara muito bom, ele treinou artes marciais e ele era habilidoso em dar porrada. Um belo dia, ele ficou tranquilo demais, né? Começou a pensar que as artes marciais não davam a ele o poder que ele queria. Então ele começou a estudar magia, artes místicas. E aí ele começou a ser um feiticeiro poderoso. Quando ele se tornou um feiticeiro poderoso, ele foi convocado como guerreiro, representando a Terra, no torneio Mortal Kombat. Isso mesmo, ele representava a Terra porque ele era um feiticeiro poderoso e um guerreiro habilidoso. Então ele foi convocado como representante da Terra. Os deuses ancestrais de MK o reconheceram como um hábil feiticeiro, um guerreiro poderoso, e reconheceram nele uma chance para a Terra, convocando ele para o torneio. Só que durante a sua missão, ele decidiu que não ia servir a Terra. Ele traiu a Terra, traiu o reino natal dele e se aliou ao imperador Shao Kahn. E essa traição custou caro. Ele traiu o reino da terra se aliando a Shao Kahn por promessas de poder que Shao Kahn fez a ele. Sim, Shao Kahn fez a ele promessas de mais poder do que ele já tinha. O que o Shao Kahn fez foi prometer a ele, ensinar a ele magias proibidas. Magias ancestrais que eram proibidas, né? Que eram magias ali com mais capacidade de poder que o próprio Shao Kahn conhecia. E Shao Kahn cumpriu a promessa, tá? Ele ensinou essas magias ao Shang Tsung. Só que, ao fazer isso, ao trair a Terra, os deuses ancestrais disseram que ele quebrou uma regra sagrada do torneio Mortal Kombat e deram a ele uma maldição. Porque quando o Shang Tsung foi para a Exoterra, ele não era um velho, tá? Ele não era um velho. Ele era jovem. A magia proibida que o Shao Kahn ensinou a ele é a magia que ele mais usa. É aquele negócio de minha, sua alma será minha, que ele rouba a alma das pessoas. Só que quando ele foi para lá e traiu o plano terreno, ele era um feiticeiro jovem, um guerreiro poderoso e habilidoso e um feiticeiro jovem. Só que os deuses ancestrais não iam deixar isso barato. O cara quebrou uma das regras mais poderosas do torneio. Então o que eles fizeram? Tá, você foi, traiu, quis mais poder, quis ser ambicioso, quis a vida eterna. Tá bom, beleza. Livre-arbítrio seu, né? Então a gente vai te dar uma maldição aqui de presente. E tacaram nele uma maldição. E qual que é a maldição do Shang Tsung? Ele envelhece muito rápido. Sério, ele envelhece muito, muito rápido. Tanto que quando ele foi para lá, ele era o jovem e saudável Shang Tsung. E quando a gente vê ele lá nos jogos em que ele era boss, ele já era um idoso, um velho. Isso porque ele envelhece muito rápido. Suas células, seu corpo envelhece rápido demais. E ele não tem tempo para usar tanto poder que ele acumulou, porque os deuses ancestrais deram a ele uma maldição irrevogável, que só os próprios deuses ancestrais poderiam revogar, que é a maldição do tempo. Ele envelhece em ritmo hiperacelerado. Ele traiu seu lar, sua casa, tudo isso em busca de vida eterna e poder absoluto. E em resposta, os deuses ancestrais deram a ele uma maldição irrevogável, que o seu relógio biológico corria muito mais rápido. E sabe o que manteve ele vivo esse tempo todo, apesar da maldição? Justamente a magia proibida que ele aprendeu. A magia de roubo de alma é o que mantém o Shang Tsung vivo. É muito mais do que um golpe. Quando ele rouba a alma de alguém, ele rouba a essência vital. Ao roubar a essência vital, ele rouba aqueles anos de vida que a pessoa ainda teria, mantendo a sua juventude e seu corpo vivo, apesar da maldição dos deuses ancestrais. Então não é um golpe. Passou a ser outra coisa. Não é para preservar sua vida imortal. É para não morrer no dia de amanhã. Porque como ele envelhece muito rápido, se ele não consumir um certo número de almas,
Ele literalmente morreria em semanas. Quando eu digo que esse cara é uma víbora traidora, eu não estou brincando. Se você acha que ele só traiu o planeta Terra, só traiu o plano terreno, você está enganado. Ele se aliou ao feiticeiro Quan Chi, que também era um morador da Exoterra, e literalmente tentou usurpar o trono do imperador Shao Kahn, ou seja, ele traiu o cara que deu a ele o dom da magia ancestral lá e tal. Ele tentou buscar mais poder. Depois que a união conhecida como Dead Alliance, ou Aliança Mortal, deu certo e ele conseguiu destronar ali o Shao Kahn para conseguir mais poder, porque o fundo do poço dele é mais poder, ele traiu o próprio Quan Chi para chegar em mais poder. Só que, obviamente, o plano da Terra, né, o Raiden e o pessoal deram um jeito de voltar tudo pro lugar, e o Shao Kahn voltou a ser o manda-chuva da Exoterra, porque era assim que tem que ser. Tem que ter uma ordem até mesmo no caos. E aí, é claro, o Shao Kahn puniu ele. O Shao Kahn retirou dele temporariamente a capacidade de absorver almas? Não. Ele tirou a capacidade de armazenar as almas. E assim ele foi forçado a viver alguns anos na sua forma mais velha, mais decrépita, sob o efeito da maldição dos deuses ancestrais como forma de punição do próprio Shao Kahn. Quando Liu Kang reescreveu a linha do tempo, ele colocou o Shang Tsung como um charlatão, alguém sem acesso à magia real. Mas o universo deu um jeito de colocar o Shang Tsung em contato com magia de novo. E aí a gente vemos um feiticeiro de novo renascendo ali a partir das suas trapaças e tramóias. Mas o que eu quero falar? O ponto central desse vídeo. O cara traiu todo mundo em busca de poder. Ele foi como uma cobra rastejante. Ele rastejou e traiu sempre que pôde. Deu o bote mais fatal que podia para trair cada pessoa que ensinou ele alguma coisa ou que deu a ele algum tipo de vantagem. Só que, por causa dos deuses ancestrais e por causa da maldição que colocaram nele, tiraram dele o que ele queria mais. Porque caras como o próprio Shang Tsung e o Orochimaru precisam de quê? Tempo. Para você absorver tanto poder e usar tanto poder, você precisa de tempo para aprender esse poder, para estudar esse poder e para usar esse poder. Perdão. Mas, quando os deuses ancestrais o condenam a envelhecer muito rápido, eles tiram o tempo dele. Ele não tem esse tempo. A vida dele, que já não era eterna, porque ele é um mortal, e ele aprendeu a magia de almas na intenção de se tornar um imortal, na intenção de se tornar um eterno. Porque a partir do momento que ele roubasse a alma de alguém, ele poderia preservar a sua juventude eternamente. E isso viola uma das leis de ordem natural, porque os mortais devem morrer. E aí eles resolveram aplicar um truque. Você tem a magia proibida, que não deveria ter, você sabe usar, parabéns, livre-arbítrio. Só que você não vai viver para sempre, porque seu corpo vai envelhecer rápido demais e você vai precisar sugar almas como uma bateria infinita. Ao invés de usar a magia de roubo de almas como uma preservação da sua imortalidade, que era o plano inicial do grande Shang Tsung, ele foi forçado a usar a magia de roubo de almas como uma mínima chance, como um resquício pífio, agarrado à chance de viver. Porque sem isso, ele morreria em semanas. O corpo dele envelhece em semanas, o que seriam anos, por causa da maldição que os deuses ancestrais colocaram nele. Então, sem essa magia proibida que ele aprendeu com Shao Kahn, ele já teria morrido. Então, ao invés de preservar a sua imortalidade, ele apenas prolonga a sua própria mortalidade. Ele não tem mais o alívio da imortalidade. Ele não pode ser imortal. Isso deixou de ser um desejo alcançável. Ele traiu tudo e todos em busca de poder. Só que agora, o seu único desejo é tempo. Seu único e primordial desejo não é mais poder, não é mais aquela coisa, é tempo. Porque não adianta ele ter todo o poder e toda a magia que ele puder usar se ele não tem tempo. Se ele envelhece em uma semana, o que seriam anos. Ele não tem tempo para usar tanto poder que ele acumulou. Então ele precisa
da magia de roubo de almas, não para manter a imortalidade, mas para manter a ilusão da vida, no caso dele. Bom, galera, essa é a ironia do Shang Tsung. Um cara que viveu buscando poder e imortalidade, e agora ele não consegue viver sem ser uma bateria constante, sem se recarregar constantemente. Ele vive em um corpo velho, decrépito e doente, a menos que ele absorva a vida de outros indivíduos. A menos que, ao invés de preservar a sua imortalidade, ele preserve a sua mortalidade. A ironia aqui é que ele está preso em um ciclo de eu tenho muito poder, mas eu tenho pouco tempo para usar. E eu preciso, urgentemente, me manter vivo. A urgência do poder dele sumiu. Porque o princípio que ele precisa manter é a própria existência. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus. E até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí para mim qualquer sugestão de vídeo, qualquer comentário a respeito do vídeo Shang Tsung também. Eu vou agradecendo aqui, tá? Vou aproveitar aqui no finalzinho aqui para agradecer a vocês pela audiência que tem aumentado, pela participação lá no Instagram. Por falar nisso, o Instagram tá lá, ó, no link da descrição. Clica aí, segue a gente lá para não perder nenhuma novidade. E é isso. Até amanhã.